Irmãos, essa é a terceira mensagem de uma série de 3 que nós começamos olhando o impacto da vida de um homem que se dispôs a gastar a sua vida na vida de outros. Evidentemente, ele não é o único na Bíblia, muitos homens e mulheres fizeram isso, mas há uma coisa particular sobre essa pessoa que nós temos destacado nessas semanas. É que a Bíblia não fala muito sobre ele, mas a influência dele é muito maior do que a gente imagina. O nome dele é Barnabé. Mas eu queria fazer algo inverso do que eu fiz no domingo passado. Domingo passado eu mostrei como Barnabé teve influência sobre a vida de Paulo, o apóstolo. E hoje eu quero destacar outra pessoa que Barnabé teve grande influência sobre a sua vida. Mas quando eu digo que eu quero fazer o inverso, é porque nós vamos olhar mais para essa pessoa que foi impactada por Barnabé do que propriamente aquilo que Barnabé fez. Então eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 12. Aqui nós temos a primeira menção a esse personagem cuja vida foi muito impactada pela vida de José de Arimateia, José o encorajador, José o Barnabé. Vocês lembram que eu falei sobre o nome Barnabé? Originalmente, essa palavra foi usada pelos apóstolos para designar o caráter de José. E José, que havia nascido na ilha de Chipre, desculpe, não Arimateia, mas na ilha de Chipre, José, que havia nascido na ilha de Chipre, ele demonstrava um caráter tão focado no encorajamento, no acompanhamento, no auxílio a outros cristãos, que os próprios apóstolos o chamaram de Barnabé, que significa filho da consolação. E essa palavra no original está atrelada à palavra que fala sobre o Espírito Santo. O Espírito Santo é chamado de encorajador, auxiliador, aquele que está ao lado, aquele que sustenta você. E Barnabé é chamado de filho da consolação, filho do encorajamento. Tal era o caráter dele, no sentido de auxiliar e doar a sua vida na vida de outros. E aqui no capítulo 12 de Atos, nós temos a primeira menção a essa pessoa que, além de Paulo, foi tão impactado pela vida de Barnabé. O nome dele tem muito a ver com o meu nome. Eu até acho que minha mãe teria acertado mais se ela tivesse colocado o meu nome em português. O nome Jean, né? Você sabe o que significa? Qual é o nome Jean em português? Gente, meu nome é francês. Coisa chique, né? Eu vou me reter a falar chique porque eu não gosto daquele sotaquezinho de biquinho, né? Então vamos esquecer esse lado do francês. Mas diz que o pessoal lá é chique, né? Por exemplo, João Calvino, ninguém falou assim: ô João Calvino, vem aqui. Não, as pessoas dizem assim: Jean Calvino. Aí ele entendia. Então, porque ele era francês. Meu nome é francês, mas meu nome é muito comum, João. Dá um problema sério quando eu vou lá no Peru. Esse negócio de ser, diríamos assim, com esse tom francês. Podia ser João, era mais fácil. Porque quando eu vou no Peru, o pessoal fica assim: qual é seu nome? Aí eu me chamo Jean. Jean? Não, Jean. Juan? Não, Jean. Né? Negócio complicado. Quando eu vou nos Estados Unidos é outro problema. Porque, não sei se você viu, você já teve uma calça jeans? Você já viu como é que escreve? Então tem um nome americano que é Jim. O problema é igualzinho Jean em francês, mas é feminino, né? Aí, então eles perguntam: what's your name? Aí eu falo: Jean. Jean? Não, Jean. Não consegue falar. Aí quando eu escrevo, eu falo assim: Jim? Não, não é Jim. É um negócio complicado.
por que minha mãe não pôs João? Não é? Aqui nós estamos diante de um João, nesse texto, que aparece a primeira vez aqui. Não é? Tem o mesmo significado do meu nome, o mesmo. E se você olhar no original, João significa chamado por Deus. Não bonito, né, pessoal? Ninguém diz glória a Deus, hein? Vocês são fracos demais, eu vou dizer, viu? Oh, Senhor amado. Né? Eu vi hoje um comentário de um pastor que está excomungando tudo quanto é computador da Microsoft, porque tem lá um cabo escrito SATA. Aí ele entendeu Satã. Né? Então esse negócio de nome é mais complicado do que vocês pensam. Então Jean chama-se, ou significa amado, ou chamado por Deus, dependendo de onde você busca a fonte. E aqui nós temos um João, cuja vida, como nós vamos ver nessa noite, foi muito, muito impactada por Barnabé. Vamos ver em que contexto ele aparece pela primeira vez na Bíblia? Você precisa lembrar que no capítulo 12, nós temos a morte de Tiago, a prisão de Pedro, e aí Pedro é liberado, né? O Espírito Santo age de um modo com os anjos do Senhor, para que Pedro não fique ali na prisão, seja libertado, não seja morto no outro dia, como havia acontecido com Tiago, o apóstolo. E aí o que acontece? Pedro sai de um modo milagroso da prisão. E no versículo 11 do capítulo 12, a Bíblia diz assim: então Pedro caiu em si. Por quê? Porque até certo momento, à medida que Deus foi abrindo as portas, não é, da prisão, Pedro achava assim, será que é um sonho? O que está acontecendo comigo aqui? Então ele cai em si, ele está fora da prisão, liberto, e caindo em si, ele diz, agora sei sem nenhuma dúvida que o Senhor enviou seu anjo e me libertou das mãos de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Veja o verso 12. Percebendo isso, ele se dirigiu à casa de Maria. Mãe de quem, gente? Mãe de João, também chamado Marcos. Primeira citação da Bíblia sobre João Marcos. E o que a gente aprende com essa citação? Ora, meus amados, vejam o que acontece nesse texto. Primeiro, Pedro, entendendo que ele estava fora da prisão, para onde ele vai? Para a casa de Maria, mãe de João Marcos. E o que está acontecendo na casa de Maria, mãe de João Marcos? O povo está dentro da casa dela orando. Se você continuar lendo o texto. A criada vai na porta, que alguém bate. Ela abre, não é, alguma coisa ali, não sei, um espaçozinho. Não tinha olho mágico naquele tempo, mas tinha alguma forma de ver. Ela vê que é Pedro, a menina fica tão impactada, porque ela sabia que Pedro estava preso, as pessoas estavam orando por ele dentro da casa, que ela corre e esquece de abrir a porta para Pedro. Corre lá, gente, é Pedro. E o pessoal fala, você está doida, menina? O que está acontecendo com você? Como assim, Pedro? Pedro está preso. E se você continuar lendo o texto, então ela volta, abre a porta, Pedro entra, e os irmãos estavam reunidos na casa de Maria, a mãe de João Marcos, orando por Pedro, quando Pedro entra de um modo tremendo, livrado pelo Espírito Santo do Senhor da prisão. O que isso nos revela sobre João Marcos? Nos revela que João Marcos fazia parte de uma família temente a Deus. Nos revela que João Marcos fazia parte de uma família que tinha um nível de liderança. Ali está reunida a igreja do Senhor Jesus, orando por Pedro. E quando Pedro sai e cai em si, para onde ele vai? Onde ele sabia que as pessoas estavam. E por que as pessoas estavam ali? Com certeza por causa da influência espiritual da família de João Marcos, de sua mãe ou de outras pessoas ali. E aí há uma coisa que acontece com famílias assim. Estou vendo aqui a Malu, lembrando da história do pai e da mãe dela.
O pai eu não conheci, só conheci as histórias, né, Malu? A mãe, fui pastor dela há muitos anos. Que histórias tremendas. Que coisa fantástica. Tanto as histórias do pai como da mãe da Malu. Ela, por exemplo, a dona Cássia, mãe da Malu, chegou em Cristianópolis. Alguém conhece Cristianópolis? Alguns aqui. Sabe por que Cristianópolis tem esse nome? Porque há décadas atrás, os cristãos protestantes perseguidos no estado de Goiás começaram a se aglutinar numa fazenda onde as pessoas tinham refúgio. A mãe da dona Cássia era uma mulher entre essas pessoas, a família da dona Cássia chegou ali, naquele lugar, com a proteção do fazendeiro, e começaram ali uma comunidade. Eu não sei se você sabe, mas Cristianópolis, por muitas e muitas décadas, foi o município com o maior número de evangélicos do estado de Goiás, sistematicamente, porque foi um município formado por pessoas que amavam o evangelho e que eram perseguidas. Eu me lembro da dona Cássia contando as histórias da mãe, do dia que ela fez uma amizade com o padre, e a mãe ficou muito raivosa, porque tinha todo esse pano de fundo da perseguição, de como ela foi para o hospital evangélico de Anápolis, depois ela e seu marido em São Francisco. Dona Cássia foi vereadora em São Francisco, ela era parteira do lugar, como enfermeira, cristã e enfermeira. Recebeu uma homenagem, não é isso mesmo, Malu? Recebeu uma homenagem do município. Ela entrou com uma proposta de lei que faria muito sucesso hoje, há décadas atrás, como cristã. O município era pobre, então ela propôs: nenhum vereador tem salário, a gente trabalha de graça. O que vocês acham dessa ideia? Se você acha ela boa, diga amém. Amém. Que é isso? Agora vocês ficaram fervorosos, hein? Vou contar para o pessoal do governo federal, que vocês estão pensando assim. João Marcos vinha de uma família que se dedicava à fé, que se consagrava a Deus, que era uma referência. Pedro cai em si, sai da prisão, para onde ele vai? Para a casa da mãe de João Marcos. Onde a igreja está reunida orando por Pedro? Na casa de João Marcos. Só que aqui vem uma situação muito comum, e talvez eu também tenha um pouco dessa história, ou muito dessa história, não um pouco, muito. O que se esperava de João Marcos? Ora, vindo de uma família tão boa, tão temente, tão consagrada, quem João Marcos deveria ser? Que exemplo ele deveria dar? O que ele deveria produzir como alguém que está nesse ambiente de uma família cheia de fé, de uma família de liderança cristã? A gente consegue perceber isso quando no capítulo 13, lembra que Barnabé foi para Antioquia? A gente já falou isso. Chegando lá, ele falou assim: olha, tem uma tarefa muito grande aqui, eu vou buscar Saulo lá em Tarso, ele vai me ajudar. E no capítulo 13, a igreja de Antioquia cresce, se torna uma igreja forte, relevante. E aí o Espírito Santo separa duas pessoas para a obra que ele queria fazer, uma obra missionária. E separa justamente Barnabé e Saulo. Não é isso? Nós já vimos isso. Mas se você continuar lendo, no versículo 4, depois que o Espírito Santo separa Barnabé e Saulo para uma obra missionária muito importante de levar o Evangelho a países, a cidades onde o Evangelho não havia ainda chegado, olha só quem vai com eles. Capítulo 13, verso 4. Enviados pelo Espírito, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Ou seja, onde a obra missionária começa? Na terra de Barnabé, na ilha onde ele nasceu. Chegando em Salamina, proclamaram a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. João estava com eles como auxiliar.
Por quê? Ora, João é um menino de ouro. João é o cara que desde novo é muito temente a Deus, de uma família cristã muito sólida, de um ambiente de fé e encorajamento. Por exemplo, capítulo 12, está ele lá, é a Maria, mãe do João Marcos, a casa que recebe Pedro e recebe a igreja orando por Pedro. É natural. O que se espera de João? Que ele lidere, que ele seja uma pessoa madura em Jesus, que ele ofereça frutos, que ele seja útil no reino de Deus. Só que há um problema. Aí ele vai para essa viagem, o Espírito Santo separa Barnabé e Saulo, e João vai como auxiliar. Chega em Chipre. Se você continuar lendo, nós não temos tempo para fazer isso, você vai ver que a coisa não fica boa, tem oposição, tem perseguição, tem situações difíceis. Aí você vai um pouquinho mais para frente, no verso 13 do capítulo 13, aí a Bíblia diz assim: de Pafos, Paulo e seus companheiros navegaram a Perge, na Panfilha. João os deixou ali e voltou para Jerusalém. Ou seja, Barnabé e Saulo saem para uma viagem missionária, João vai como auxiliar. Quando a coisa aperta, o que ele faz? Dá um passo atrás. Dá um passo atrás. Ele não tem a coragem, a maturidade, a firmeza de Barnabé e Saulo. Ele não está pronto para tudo aquilo que iria acontecer e que começou a acontecer ainda em Chipre. Se você continuar lendo, na primeira viagem missionária, por exemplo, Paulo é apedrejado. João não estava pronto, mesmo vindo de uma família cristã, mesmo vindo de um berço que temia o Senhor, mesmo estando ali entre os líderes, as pessoas de destaque desde a sua juventude, ele não estava pronto. E na primeira viagem missionária, gente, eu não vou. Eu vou para Jerusalém, eu não dou conta, não tenho condições de ir. E a primeira viagem missionária acontece, Barnabé e Saulo começam a pregar o Evangelho. Na outra Antioquia, em Derbe, Listra, Icônio, nas cidades ali daquilo que nós chamamos região de Antioquia, o Evangelho prospera, porque eles começam a pregar nas sinagogas, não só em Chipre, que é o primeiro lugar, mas em toda aquela região com aquelas cidades, mas há muita perseguição, muita luta. Eles voltam, depois dessa primeira viagem, dão um relatório à igreja de Jerusalém e à igreja de Antioquia, e falam: olha, Deus fez isso e isso, nós passamos por tais e tais provações, mas tantas e tantas pessoas se converteram. Eu não sei se João estava lá no dia que eles deram o relatório, a Bíblia não nos fala, mas no mínimo ele soube: olha, João, você sabe o que você perdeu? Lembra que você se acovardou? Lembra que você não teve coragem de ir? Pois é. Deus plantou igrejas em Derbe, Listra, Icônio, Antioquia, da Psídia. Deus fez coisas maravilhosas, teve muita perseguição, João, mas você não viu as grandes coisas que Deus fez. E aí, quando nós chegamos no capítulo 15, chega o momento da segunda viagem missionária. E aí a Bíblia diz assim, finalzinho do capítulo 15, verso 36. Algum tempo depois, Paulo disse a Barnabé: voltemos para visitar os irmãos em todas as cidades onde pregamos a palavra do Senhor para ver como estão. Ele fala, ou seja, Paulo diz: Barnabé, está na hora da gente fortalecer as igrejas que nós plantamos. Nós precisamos voltar, fazer uma segunda viagem.
Verso 37. Barnabé queria fazer o que, gente? Levar João, também chamado Marcos. Paulo, tudo bem, mas nós precisamos levar João Marcos. Verso 38. Mas Paulo não achava prudente levá-lo, pois ele, abandonando-os na Panfilha, olha a visão de Paulo, e é o que a Bíblia diz. Ô Barnabé, você não lembra o que João Marcos fez? Ele deixou a gente no meio do caminho, ele nos abandonou quando a coisa ficou difícil. Você quer levá-lo nessa segunda viagem? Verso 39. Tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Eu disse aqui domingo passado, como a igreja primitiva parece com a igreja dos tempos de hoje. Vocês duvidam? Tem desentendimento. Líderes, homens de Deus. A Bíblia definiu Barnabé como sendo o quê? Homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. Você daria uma outra definição para Paulo? Não, Paulo era mau, carnal e não tinha fé nenhuma. Você falaria assim de Paulo? Mas eles se desentenderam. Homens bons, cheios do Espírito Santo e de fé. O que a igreja fez? Em briga de apóstolo, ninguém mete a colher. Deixa eles se resolverem. A igreja tem mania de tomar partido. E a igreja está errada. Às vezes, 2, 3 homens de Deus, alguns homens e mulheres de Deus, podem não concordar numa mesma coisa, por mais que busquem direção de Deus. Pergunta: quem aqui tem uma mulher crente que ama Jesus? Uma mulher que ama Jesus, levanta a mão. Quem tem uma mulher que ama Jesus? Ela tem um monte de falha, não tem? Agora é a pergunta mais difícil. Quem tem aqui um marido que ama Jesus? Que é isso, hein, pessoal? Agora você ficou animado, hein, irmão? Agora você ficou animado, hein? Não, meu marido ama Jesus. Pois é. Deixa eu falar uma coisa para você. Tem desentendimento na sua casa? Você ama Jesus, seu marido ama Jesus. Você ama Jesus, sua mulher ama Jesus. De vez em quando é difícil. Entendeu, né? Não precisa explicar mais. Então aqui nós temos duas visões. Uma: eu não abro mão de ajudar João Marcos. Ele errou. Qual que era o apelido de José, da ilha de Chipre? Que significa encorajador. Então o que ele faz? O papel que os dons dele lhe davam. Eu vou encorajar João Marcos. Paulo, eu não vou desistir dele. Eu vou continuar caminhando com ele, mesmo ele sendo imaturo. Eu quase consigo ouvir a voz de Barnabé dizendo: vocês esperam demais dele. Vocês esperam o que ele não pode dar agora, mas um dia ele vai dar. Isso é por minha conta, pessoal, não está na Bíblia. Eu imagino. Por que eu imagino? Porque João Marcos vinha de uma família cristã, temente a Deus. Olha aí, o Mateus está ali, filho de pastor, não é? Que bênção, que maravilha, que coisa extraordinária. Mas é possível que o dia que o Mateus agiu como toda criança na igreja, eu lembro isso acontecer com os meus filhos, né? O diácono falou assim: para aí, Mateus, você é filho de pastor, meu filhinho. Você vai agir assim? Um peso. Tem que ser maduro antes de todo mundo. Você entende o que eu estou falando?
A gente acha que é automático. É filho de líder. Filho de família crente. O que a gente espera? Barnabé está dizendo assim: opa, ele errou. E o Paulo, que tinha sido perseguidor da igreja, que tinha um passadozinho assim meio complicado, que foi perdoado por Deus, ninguém tinha que trazer isso à tona, disse assim: opa, esse não. Cara crente, pisou na bola, se acovardou, não teve coragem na hora H. Você acha prudente, Barnabé, a gente levar ele com a gente? Eu não concordo com você, Barnabé. Deixa ele aí. Não vamos levar, não. E o negócio ficou feio, gente. Não foi aquela coisinha assim, conciliar. Vamos votar. Não teve voto. Então você vai para lá e eu vou para cá. Eu, Paulo, vou para Chipre com ele. Você vai para o outro rumo. Vai lá cuidar das igrejas que nós abrimos. Ou vice-versa. Não sei quem começou esse lado da discussão. Eu sei que isso aconteceu. Vocês acham que Paulo era um homem maduro? Quem acha? Um homem com conteúdo, um homem preparado? Se você não acha, meu irmão, ele escreveu 14 epístolas da Bíblia. Não, acho que ele era meio fraquinho. Pelo amor de Deus. A pergunta então é: quem acertou nessa discussão lá atrás? Barnabé ou Saulo? Vamos ler a Bíblia. A Bíblia responde muita coisa. Abre em Colossenses 4:10. Alguém sabe qual foi a primeira carta que Paulo escreveu? Isso, Gálatas. Por quê? Gálatas não era uma igreja. A Galácia era uma região. Que região? A região das igrejas da primeira viagem missionária. A carta aos Colossenses é escrita muitos anos depois. Isso é importante a gente entender. A primeira viagem, a segunda viagem, provavelmente a terceira viagem já haviam acontecido. Paulo está preso. Ele não conhecia a igreja de Colossos e ele escreve essa carta aos Colossenses. Não foi ele que plantou a igreja de Colossos. Aí você abre em Colossenses, capítulo 4, há uma citação, anos e anos depois, de Paulo acerca de João Marcos. Veja, verso 10. Ele está aqui nas últimas instruções da carta dele aos Colossenses. Aristarco, meu companheiro de... Ele está preso. Envia-lhes saudações. Bem como quem, gente? Marcos, primo de... Tá aí uma coisa que talvez você não sabia, hein? Barnabé era primo de Marcos. Vocês receberam instruções a respeito de Marcos. E se ele for visitá-los, recebam-no. Tempos depois, Paulo está dizendo assim: eu estou aqui na prisão, e Aristarco está comigo, e Marcos, primo de Barnabé, está comigo também. Aí ele diz assim no verso 11: Jesus, chamado Justo, que não é o Senhor Jesus, também envia saudações. Esses são os únicos da circuncisão que são meus cooperadores em favor do reino de Deus. Os únicos judeus, é isso que Paulo está dizendo, os únicos judeus que estão aqui comigo, que estão do meu lado, que estão cooperando comigo, que estão comigo no momento difícil da minha prisão, são esses. Entre eles, quem está lá na prisão com Paulo? Marcos. Anos depois. Mas para aí, não. Tem uma carta depois da carta aos Colossenses. 2 Timóteo 4, verso 9.
Leia aí, por favor. A maioria dos comentaristas concordam que Colossenses está localizada na primeira prisão do apóstolo Paulo e que 2 Timóteo, um pouco depois, antes do ano 60, que provavelmente Paulo foi decapitado, antes dos anos 60, nós temos a segunda prisão. Então, Colossenses está muitos anos depois da briga de Paulo e Barnabé, mas está antes da segunda prisão, está na primeira prisão. Agora, 2 Timóteo, não. Se você ler 2 Timóteo, você vai ver o tom do apóstolo Paulo. Ele diz, olha, eu vou ser oferecido como libação, completei a carreira, guardei a fé. Lembram desses versículos? Estão em 2 Timóteo. Quem o abandonou, quem o deixou, quem não estava com ele. Aí no verso 9, ele diz assim para Timóteo, do capítulo 4. Procure vir logo ao meu encontro, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. Crescente foi para a Galáxia e Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Traga quem, gente? Traga Marcos com você, Timóteo, porque ele me é útil ao ministério. Quem está falando isso? O que ele está dizendo? Aquele João Marcos que ele disse assim, não, Barnabé, não vamos levar. E Barnabé disse, vamos. Não, não vamos, vamos. Não, você tem que deixá-lo, eu não vou deixá-lo. Agora Paulo está escrevendo, décadas depois, e dizendo assim, traga-me Marcos. Traga-me Marcos. Na segunda prisão ele está dizendo, porque ele me é útil para o ministério. Eu preciso dele. O que a gente vê em Marcos então? Aquela pessoa que saiu de uma família cristã, uma família temente, uma família de liderança, que manifestou imaturidade, covardia, mas que naquele momento alguém disse, eu vou andar com ele, eu vou estar com ele, eu vou investir nele, então eu vou para outro lado, Barnabé, vá, mas eu vou andar com João Marcos. Nós temos uma outra citação bíblica, 1 Pedro 5, 13 e 14. Vamos lembrar que o apóstolo Pedro está aqui, também, décadas depois, provavelmente preso, já preso em Roma. Ele ainda escreveria a segunda epístola, depois ele morreria crucificado, e diz a tradição, não é a Bíblia, que ele disse assim, eu não mereço morrer como o meu Senhor, e foi crucificado de cabeça para baixo. Mas na primeira epístola de Pedro, nós lemos, no verso 13, do capítulo 5, aquela que está em Babilônia, também eleita, provavelmente ele está falando da igreja que está em Roma. Babilônia aqui é sinônimo do grande poder contra o Evangelho. Envia-lhes saudações, e também Marcos, o quê? Meu filho. Você chama qualquer pessoa de seu filho, quando ele não nasceu de você? Ou você chama de filho, aquele que tem grande importância na sua vida? Eu não sei se você sabe, mas dos 4 evangelhos, o primeiro evangelho escrito, e há uma concordância quase unânime nisso, foi o evangelho de Marcos, de João Marcos. Mateus e Lucas são chamados, junto com Marcos, de evangelhos sinóticos. Por quê?
Por que os 3 primeiros evangelhos têm esse nome? Porque eles têm muita semelhança. São muito parecidos. A maioria dos historiadores entendem que João Marcos escreveu o primeiro evangelho e que Mateus e Lucas pegaram o evangelho de João Marcos como base para escrever os outros 2. E muitos estudiosos concordam que provavelmente João Marcos multiplicou aquilo que ele ouviu de Pedro, a quem ele serviu, como nós acabamos de ver. Porque ele não é um dos 12. Que conclusões tudo isso nos leva? Às vezes, irmãos, nós esperamos demais de quem naquele momento não pode oferecer tanto. Às vezes esperamos que as pessoas nos darão sinais de maturidade, de equilíbrio, de conhecimento, de firmeza na fé, de decisões sensatas e ponderadas, quando na verdade elas não estão prontas para isso. Elas estão um pouco atrás. Elas não estão na frente como nós achamos. Eu me lembro, quando nós começamos as primeiras turmas de discipulado de crescimento integral, eu escrevi esse material em 2 noites numa madrugada na minha casa, como fruto do meu ministério em invasões, em favelas, plantando igrejas pela Junta de Missões. Eu tentei colocar a linguagem mais simples, mais fácil. As doutrinas que estão ali nos grupos de crescimento integral são as doutrinas básicas da fé e não as mais difíceis e complexas. Mas anos após anos eu tenho ouvido de cristãos que estão 15, 20, 25, 30 anos na igreja, que se atrevem, dizem assim: eu quero crescer, e falam: não, eu vou do começo, deixa eu começar com crescimento integral. Eles dizendo: eu não sabia, ninguém nunca me ensinou isso, mas nós deduzimos que por estarem anos e anos e anos na igreja, são o quê? Maduros. Às vezes as pessoas não têm como nos oferecer isso, como João Marcos não tinha. Naquele momento da sua história e da vida, ele se acovardou, ele voltou atrás, ele não foi o auxiliar que tinha que ser. Ele errou. Igreja é lugar que as pessoas precisam ter espaço para errar. Igreja é lugar que as pessoas possam fazer perguntas que são bobas para você, que são irrelevantes para você, mas que aquela pessoa carrega anos na sua vida e nunca pôde perguntar. Eu me lembro de uma vez numa escola dominical, eu ministrando um assunto, uma irmã levantou no meio de 100, 120 pessoas, fez uma pergunta, todo mundo fez aquela cara assim. E aquela irmã murchou, e sentou, e calou. E anos depois, se Deus não fez alguma coisa na vida dela, ela nunca mais provavelmente teve coragem de levantar no meio do povo de Deus para fazer aquela pergunta que todo mundo acha que ela já devia saber. Está errado! Está errado! Um dia um diácono chegou na minha filha mais velha e falou para ela assim: você está errada. Ela tinha uns 5, 6 anos. Você é filha do pastor, como é que você faz isso? Porque todo mundo, a Alice vai nascer. Sabe como é que é? Vou dizer para você como é que é. Quando a Alice nascer, que coisa mais linda, tal, todo mundo pega no colo, e não sei o quê, que coisa mais fofa, é a filha do pastor, e não sei o quê, e tal, que alegria, a igreja está feliz. Deixa a bichinha crescer um pouquinho mais.
Tem menino correndo para cima e para baixo, pisando aqui no projetor, batendo na bateria. Pá, 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 pá. Eu espero que não seja assim aqui. Mas o que é comum? Que feiura, Alice. Logo você, a filha do pastor, batendo na bateria da igreja. Isso não acontece ela bebezinha. Bebezinha todo mundo paparica. Vai para o colo de todo mundo, é uma festa. Isso acontece lá para os 6, 7 anos. Aí ela começa a pensar assim, nossa, é ruim ser filha de pastor, hein? Você entende? Mas não fazemos isso só com pastor. Nós fazemos isso uns com os outros. Às vezes não tem espaço para alguém ter uma crise, para alguém estar acovardado, para alguém dizer assim, gente, me ajuda porque eu estou num momento difícil da minha fé. Tem que ter espaço para isso. Mesmo nas famílias que educam seus filhos desde a infância, no Senhor, mesmo naqueles que os pais experimentaram coisas tão fantásticas em Deus, não é o caso de todos nós. Mesmo em você que viveu tantos anos longe de Cristo e hoje ama Jesus, mas os seus filhos estão crescendo com você. Eles terão crises, eles terão dificuldades, eles terão momentos difíceis e eles precisam ter um espaço que eles digam assim, eu estou tendo dificuldade, e a gente possa dizer assim, então cola aqui. Não vou pôr peso sobre você. Quero ser um Barnabé na sua vida. Quero estar com você nesse momento. Filho, isso vai passar. Entende isso? Foi o que Barnabé fez. Porém, quando alguém no Senhor acredita em nós, podemos ir muito além do que nós mesmos podíamos imaginar. Se alguém olhar para a gente e dizer, eu estou com você, eu vou andar com você, eu vou amar você, você vai fazer perguntas que parecem bobas, mas são importantes para você, e eu não vou desistir de você, e você diz, então faz isso por favor, porque aí também vem uma outra coisa, né? Você é ensinável, você tem humildade para aceitar alguém assim na sua vida? Porque é desconfortável, não é? Tem hora que você quer ser independente. Você não quer que ninguém mexa em nada. Você quer viver sua crise sozinho. Você não quer que ninguém esteja do seu lado. Então você é aberto a crescer com alguém, porque se você disser assim, eu quero sim abrir a minha vida para alguém estar do meu lado, para eu fazer perguntas bobas, para eu tratar assuntos que talvez outros já resolveram, mas eu não resolvi, para vencer as crises da vida cristã. Ah, meu amado, minha amada, você vai muito além do que você imagina, como João Marcos. João Marcos não foi apenas alguém que amadureceu na fé e deu alguma contribuição. João Marcos é o escritor do primeiro evangelho. João Marcos foi um grande auxiliar de Paulo. João Marcos esteve do lado de Pedro. João Marcos marcou a história da igreja cristã primitiva, mesmo errando. Porque alguém disse, eu vou andar com ele. E o próprio apóstolo Paulo, homem de Deus, tão maduro, tão equilibrado, que seguiu o seu caminho, e às vezes Deus tem esses propósitos mesmo. É Deus que espalha. Deixa eu dizer uma coisa para você que parece estranho. Geralmente, quando o povo de Deus se espalha, não é o diabo, é Deus. Nossa, agora mesmo, né? A gente só quer receber. Eu não vou ser hipócrita. Como pastor da igreja local, o que é isso, gente? Você discipula lá o César mais a Vânia, você discipula o Terrinha mais a Carol, você discipula
o Vitor, baterista, você discipula não sei quem. Aí os caras chegam aqui para você e falam assim: estou saindo, Deus está me mandando para não sei aonde. Aí você discipula essa meninada que grita, que vira uma bênção, né? Grita tanto, aí quando cresce não grita mais. Pastor, estou saindo, Deus me chamou. Geralmente, não é o diabo que está por trás. Está ali o Arthur e a Jaqueline, a Edna discipulou com a Alcione, a Jaqueline, foi lá para o Incendiando Coração, que bênção, que agora vai discipular pessoas na igreja. O Arthur me vira e vai mudar para onde que é mesmo lá, Arthur? Campina Grande, terra do forró. Vai levar uma discipuladora. E ele também vai. Geralmente, não é o diabo que está por trás disso, é Deus. É Deus. Porque Deus faz isso. Espalha pessoas para servir. E cada um vai muito além, irmãos. Obed, cadê o Obed Júnior? Está aí? Está por aí, servindo como diácono, né? Eu queria saber se ele está aqui no salão. Há muitos anos atrás, o Obed Júnior me impactou. Quando ele falou de um pastor na vida dele. Eu estava começando a pastoreá-lo. Isso tem pelo menos uns 12 anos. E ele me falou: o pastor tal teve um impacto grande na minha vida. E quando ele falou isso, esse pastor que já tinha morrido há alguns anos, ele começou a chorar. E no meu coração eu disse: eu espero que depois de muitos anos, quando eu estiver morto, uma ovelha se lembre de mim e chore não por tristeza, mas por alegria, como o pastor Jean fez diferença na minha vida. Você devia querer isso, meu irmão, minha irmã. Você queria desejar isso, porque a gente passa. Por último, daí, no reino de Deus, como aconteceu na vida de João Marcos, porque um Barnabé pagou o preço por ele. No reino de Deus, quando a gente coloca o coração diante dele, a gente cresce e multiplica mais do que nós recebemos. E eu quero encerrar essa série de sermões, até porque eu estou vendo que os meninos já terminaram tudo lá, que estão vindo tudo aqui para dentro. Sinal de que eu estou demorando hoje. Mas eu quero encerrar dizendo o seguinte: você pode, às vezes, não ser um grande pregador. Você pode, de repente, não ter os dons que você admira nos outros. Você pode, de repente, nunca ser um líder com cargos na igreja. Mas você pode ser o Barnabé na vida de alguém. E alguém pode ser um Barnabé na sua vida. E Barnabé, que não escreveu nenhuma linha do Novo Testamento, Barnabé é aquele que influenciou Paulo, que escreveu 14 das epístolas que temos, e influenciou João Marcos, que escreveu o primeiro evangelho, e que influenciou Mateus, e que influenciou Lucas, e que hoje te influencia, porque a Bíblia está aí na sua mão, porque um dia um cara chamado Barnabé acreditou e investiu num tal de Saulo, perseguidor, e num tal de João Marcos, crente de uma família crente, irresponsável, medroso, que ficou no meio do caminho. Por isso você tem essa riqueza na sua Bíblia, porque um homem chamado Barnabé falou: isso eu posso fazer. Isso eu posso fazer. E ao final das contas, não foi Barnabé, nem Paulo, nem Marcos, que disse: fazei discípulos de todas as nações. Quem falou isso foi Jesus de Nazaré, o Senhor das nossas vidas. Fazei discípulos, fazei discípulos, fazei discípulos. Foi a ordem que ele deu. Ele não tinha plano B,
Ele fez isso com toda a sua vida e Ele mandou a gente fazer.